Ok, gente, então vamos lá. A nossa aula aí de domingo sobre Êxodo no enfoque do tabernáculo, né? Provavelmente a próxima aula a gente vai para Levítico já, tá? Então vamos seguindo aqui. Primeiro slide. Nós temos aqui que na palavra fala que representa dentro do livro de Êxodo praticamente o último terço do livro, né? Então tem uma importância, né, muito significativa em termos do livro de Êxodo, né, essa questão das instruções que o Senhor deu para o povo, né, a respeito disso. E uma coisa interessante de observar é que inicialmente, antes de ter uma tenda do encontro como tabernáculo, na verdade Deus já ele se apresentava a Moisés, né? Que a tenda de Moisés, quando Moisés adentrava ela, Deus ele se colocava com uma nuvem à frente da tenda. Mas é interessante de observar que era como se fosse assim: Deus estava fora e Moisés dentro da tenda. E aí a tenda é como se fosse assim uma proteção que quando Moisés falava com Deus, porque ali na palavra diz que ele falava com um amigo, né? De tão presente que era aquele momento. E eu entendo que Deus não entrava dentro da tenda de Moisés, mas Deus se colocava do lado de fora, com Moisés dentro, e se apresentava a ele. E a tenda, praticamente, é como se fosse uma cortina, né? Um véu que separava Moisés da presença de Deus, né? Porque ele não poderia olhar para Deus, né? Então é interessante de observar que era assim, né? Tanto é que Moisés, quando entrava na tenda, daí a nuvem da coluna de nuvem descia à frente ou sobre a tenda e permanecia assim enquanto Moisés estivesse lá dentro, né? E quando ele saía, né, ele voltava para o arraial, onde estava o povo, daí a nuvem subia, né? Então, e ali é interessante notar que havia uma questão de e Josué, naquele momento, naquela época, naquele período, já ele era um auxiliar de Moisés. Josué ele ficava cuidando da tenda de Moisés enquanto Moisés estava fora. Então, acho que já havia uma questão de preocupação com relação à santidade do lugar da tenda de Moisés. Mas isso a gente nota que havia um relacionamento de Moisés com Deus diferenciado do relacionamento do povo de Israel com Deus, né? Então, naquele momento, o povo ainda estava distante de Deus, né? Ainda havia uma etapa a ser seguida, né? Naquele momento, a gente vê que havia um relacionamento especial de Moisés, né, com o Senhor. E ali a gente vê a questão da residência real, né? Que nas instruções e daí assim naquele tempo quando Moisés a tenda de Moisés a denominava como tenda do encontro já, sabe? Então já havia uma menção nesse sentido que a tenda dele era especial, né? E aí a gente vê ali a questão que Deus, né, quando passa para Moisés as instruções, né? Antes disso também a questão as promessas, né? As tábuas das promessas, né? Que onde constam os 10 mandamentos, que a gente muito chama de 10 mandamentos, mas a gente entende que as tábuas das promessas, né? Da promessa do Senhor. Deus dá as instruções para como que haveria essa forma de Deus se aproximar do povo, né? Tanto é que está escrito ali em Êxodo 25, não, 24, aqui 24,
Não, aqui só um pouquinho, acho que é 25, 8, né? Diz assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então ali dá para ver claramente que Deus já ele conseguia ter essa proximidade com Moisés, mas ele queria ter uma vida relacional com o seu povo, né? Então, por isso essa preocupação. E aí, resumidamente, ali a gente vê que essa residência, nas instruções, a gente vê que realmente era uma coisa especial, né? Porque os elementos utilizados eram elementos nobres, né? Ouro, prata, tecidos azuis, né? Então, havia uma preocupação, né? Em ser algo diferenciado do que eram as demais habitações que existiam é, ali no povo, né? Inclusive a tenda de Moisés. E a outra natureza, outra característica era a portabilidade do que Deus deu de instrução, né? Que é uma coisa que era para que ia ser usado durante o trânsito, né? Deles até a Terra Prometida. Na visão de Deus ia ser assim. E aí a natureza santa do projeto da mobília, né? E do tabernáculo, né? Então fala ali da questão da cortina externa, né? Fala da questão do altar de bronze. A gente vai ver mais adiante, mas são coisas relacionadas à situação da humanidade naquele momento, a situação do povo de Deus naquele momento. Ele fala ali da questão da separação do pecado, necessidade de estar limpo do pecado, né? A cortina é a separação do pecado. E por isso que eu entendo que a tenda de Moisés, a tenda representava a separação do pecado entre Moisés e Deus, né? Mas Deus ainda fora, né? Porque Deus não entrava dentro da habitação de Moisés. E a questão da purificação e da limpeza, né? Que muitas vezes até a gente via, né? Quando no momento da sarça ardente, né? Moisés tirou as sandálias, porque Deus pediu, né? Porque ele disse: isso aqui é lugar santo, né? Então vamos em frente. Aí, bom, eu já me antecipei, né? Acabei já falando sobre a questão da tenda de Moisés. E ali a questão de quem cuidava da tenda era Moisés e Josué, né? Josué ficava de auxiliar. E a coluna que ficava de nuvem que ficava à porta, né? E essa questão da interação de Moisés com Deus, né? Face a face, né? Vamos lá. Construção. Aí o relato da construção ele é significativo, né? Que desse 1/3 do livro, né? Que fala a respeito dessa parte do tabernáculo e tudo, 25% trata da descrição e projeto, né? E a construção, né? Então tem dois segmentos, tem dois momentos. Né, do capítulo 25, versículo 1 até o capítulo 31, 11, está falando sobre a descrição, né, Deus passando as instruções. E do 35, 1 ao 40, 33, a construção. E aí, no caso, também um aspecto interessante que eu estava lendo é a questão de que geralmente, assim, quando repete, é para enfatizar a questão da importância daquilo que está sendo passado. Alguma questão, alguma coisa que vocês queiram comentar a respeito dessa parte? Então vamos lá. Aí nesses livros um dos livros que eu tenho usado, que é o livro do Desmond Alexander, ele do Paraíso à Terra Prometida, ele tem uma tabela, são duas tabelas, tá? Nessas tabelas, assim, a tabela A, ela está mostrando a ordem de construção, a ordem de confecção dos itens, tá? Então, se vocês observarem na tabela A, na coluna comprimento, que vai do capítulo 36 até o 39, tem a ordem da construção, da preparação dos itens, né? Então, ali fala do tabernáculo, da arca, da mesa, candelabro, altar, incenso, óleo, altar, bronze, né? Bacia de bronze, pátio, colete sacerdotal, peitoral, o manto, a túnica, o turbante, a cinturão e o diadema. Mas
Na tabela B, aí a gente vê a ordem na ordem da instrução. Tá? Às vezes pode parecer um pouco confuso, a tabela A tá com os itens ordenados pela ordem de cumprimento e a tabela B está na ordem de instrução. Então, na tabela B, a gente vai ver ali como que Deus foi dando as instruções. A primeira instrução que Deus deu foi a arca, e depois ele foi dando a sequência. Então, a construção teve uma diferença em relação à ordem de instrução. Mas isso não afetou em nada, né? Então, assim, o que foi importante de ver é que Deus realmente viu que seu povo foi obediente e cumpriu com as suas instruções, né? Porque Deus não disse exatamente que tinha que ser naquela ordem, mas aí o povo fez na ordem que eles entenderam que deveria ser melhor, né? Que eles conseguiriam melhor fazer, né? Outra coisa interessante de notar é que Deus proveu, né, pessoas com as habilidades para fazer, né? Ali a gente vê que Deus menciona ali que ele colocou duas pessoas com habilidades especiais, né? Tá ali em 35:30, 36:2, que é Bezalel e Aholiabe, né? São mencionados nominalmente pela sua habilidade especial, né? E atribuída ao fato de ficarem cheios do Espírito Santo, né? Então, foi realmente capacitação do Senhor para que tivesse as pessoas com uma visão maior, né? Não sei como que foi a distribuição das atividades que essas pessoas foram dando aos demais, né? Porque não foram só eles que fizeram, foram todos envolvidos, né? Mas Deus capacitou com pessoas, né? Então, isso também é um aspecto importante, né? E outra coisa foi a questão de que também, né, a gente vê, além da obediência, a gente vê que pela obediência o povo construiu o que Deus pediu para ser feito, né? Mas outra coisa interessante foi a generosidade do povo naquele momento, que realmente eles entregaram tudo o que foi pedido, né? Dos materiais preciosos, né? Foram toneladas, né, de metais preciosos, né? Foi 1 tonelada de ouro, 4 toneladas de prata, tem muito material que foi colocado ali para fazer, né? E até ali na palavra a gente vê que uma hora foi necessário dizer ao povo que não precisava trazer mais, que as doações eram suficientes, né? Tá em Êxodo 36, de 3-7. Tá? E a gente, então, aqui vê essa questão de que tem as instruções e o cumprimento em ordens um pouco diferentes, mas tudo foi feito. Então, isso eu achei bem interessante. Outra questão aí que a gente vê, além das instruções, né, que listam os objetos mais importantes em primeiro lugar. Talvez, assim, o que é importante de notar é que a ordem que Deus deu os itens, provavelmente é a ordem da importância, né? A ordem da manufatura foi, assim, a ordem que o povo achou mais prático, né, de estar fazendo, né? E talvez até pelo esforço maior de alguns itens, né? Por exemplo, o primeiro já foram fazendo o tabernáculo, né? Que era uma tenda, e já fazendo a tenda seria bom porque cobre ali, protege da natureza, né? Então as coisas menores que vão dentro vão sendo também construídas dentro da tenda, né? Então, faz sentido, né? E outra coisa interessante é que quando o tabernáculo ficou pronto, né? Eles celebraram, né, o aniversário da saída do Egito, né? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Então isso é também uma coisa bem interessante. E o propósito, né? A intenção de Deus de habitar entre seu povo, né? Então a gente vê que Deus queria, né? No versículo 25:8 que eu li, né? Tem também no 29, 45, 46. Ó, vamos ler aqui. Que Deus deixa bem claro, né? Que era para isso, né? No 45 diz: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Então, Deus estava, mais uma vez, né, mostrando, né, eu quero chegar perto de vocês, né? Mas se preparem para chegar perto de mim, né? E aí ele fala da questão da habitação diferenciada, né, tem trechos no capítulo 25, de 3-7, do 35, do 5-9, de 22-27, fala da questão dos materiais diferenciados que foram utilizados, né, para fazer a preparação. Aqui,
foram 1 tonelada de ouro, 4 toneladas de prata e 2,5 toneladas de bronze. É bom observar assim, que, apesar de parecerem quantidades grandes assim, de materiais preciosos, naquela época não era uma coisa assim, absurda, não era muito diferente do que outros povos às vezes faziam de templos naquela região. Né? Haja visto ali que eles vieram do Egito, lá eles usavam também quantidades grandes de materiais. Né? Então não chegava a ser uma coisa assim tão fora do comum para a época, né? Essas quantidades. Mas é significativo, né? Aí a gente vê a arca, né? Então a arca foi na ordem de importância, né? Deus colocou por primeiro, né? E daí, com relação à arca, ela era feita de madeira, revestida de ouro, de 1,10 m, está errado ali, eu coloquei 1,01 m, não, mas é 1,10 m, são 110 centímetros, por 66 de altura e 66 de profundidade, né? Então, em formato de baú. E ela conteria as 2 tábuas do testemunho, né? Que são os 10 mandamentos, a gente chama assim, né? Mas quando fala assim, mas são 10 mandamentos, não, são muito mais coisas que Deus mandou, né? Mas as tábuas, elas contêm os testemunhos, né? O testemunho da aliança. E em Hebreus 9,4 é complementado, né? Paulo diz assim, que ali dentro haveria uma urna de ouro com maná e o bordão de Arão, né? No Êxodo não menciona, mas em Hebreus é complementado, né? E dali diz assim, não podia ser tocada por mãos humanas, por isso também ali tem aquela, na imagem, ali, se observarem, né? Tem as passagens para que varões, né, fossem colocados, né, para transporte, né? Devido à santidade, né, do utensílio, né? Outra coisa ali que a gente vê que sobre a arca havia uma tampa, e ela era muito importante porque ela era não pelo material, era feita de ouro sólido, mas a tampa ela era um propiciatório, né? Então ali era onde o sacerdote fazia uma expiação, né? Propiciação, o sacrifício pelos pecados. Então, em Levíticos 16:1-34, descreve esse ritual, né, anual, onde o sacerdote, uma vez por ano, né, o sacerdote entrava dentro do lugar sagrado, que era mais sagrado, onde ficava a arca. Né. Por um ano ali ninguém entrava, né, tão importante, né, que era. E ali, para fazer o ritual, né, de propiciação. E havia 2 querubins em cima da arca, com as asas estendidas para o lado de dentro, e a tampa era E a gente vê que a arca e a tampa, né, a gente pode ver que era um local, até essa tampa, seria um lugar onde Deus se aparecia, né, diante do sacerdote, né. Então seria um lugar onde Deus se apareceria naquele momento, onde ele comunicaria as instruções, né, Deus falaria, né, ao sumo sacerdote, né, que seria a única pessoa autorizada para entrar. Além desse item que ficava dentro do tabernáculo, tinha também a mesa dos pães da proposição, que tinha a importância de ser assim um local onde eram colocados os pães da presença. E aí aqui a gente vê que tem ali 2 imagens, tá? Uma imagem um pouco mais simples ali, que seria uma mesa, né, onde se colocariam os utensílios todos de ouro, né? Então os pratos, travessas, seriam todos de ouro. E o outro da esquerda é algo parecido, só que ele tinha uns suportes ali, tá? É uma outra interpretação de como seria essa mesa da proposição, né? A mesa dos pães da presença. Aí outra coisa aqui é o candelabro, que é um candelabro com 7 lâmpadas, né, e que está descrito em 25, de 31-40, e em forma de árvore em crescimento, decorado com taças, flores e botões. E aí é uma analogia que você faz, sabe, por que ela tem formato de árvore, né? Por que dá-se essa visão assim que ela tinha flores, botões? Será que ela poderia ter uma semelhança em relação à árvore da vida, né, que está descrita em Gênesis 3:22? Né? Então isso é uma coisa de pensar, né? Se tinha essa visão também, né? Porque
uma das coisas que a gente vê que a presença de Deus, né, a sua santidade, né, ela também tem a ver com vida eterna, né? Então, a árvore da vida representava a nossa vida eterna, né, com Deus, né? Era o que permitiria, né, nós termos essa vida eterna, que a gente perdeu, né, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né, devido ao pecado. E uma das coisas que a gente pode ver tanto do candelabro em relação também à mesa da propiciação é a questão de que Deus talvez estava querendo mostrar assim, a questão desse poder divino vivificador, né? Da luz e dos pães, né? Dia e noite, né? Porque na mesa da propiciação dizia ali que sempre haveria pães disponíveis. Então sempre os sacerdotes iam até ali colocar os pães da propiciação. E as luzes do candelabro também estariam sempre acesas, né? Então essa questão do poder vivificador do Senhor, né? Talvez nesse sentido que Deus colocava a simbologia dele, né? Para nos mostrar. A foto da direita é um candelabro que existe, o Instituto do Templo. Não sei se conhecem, mas imagino que sim. Mas o Instituto do Templo é um órgão, é uma entidade em Israel que ela cuida em tentar refazer, retomar os rituais que eram feitos até antes da destruição do templo, após mais ou menos 70 depois de Cristo, né? Quando os romanos destruíram o segundo templo. Então, o Instituto do Templo ele tenta restabelecer isso. Então, muitas coisas eles já recriaram, né? E uma delas é essa menorá de ouro, né? Que é o candelabro de 7 lâmpadas. E é de ouro puro ali, está localizado ali ela atualmente está em exposição, né? Tem toda uma redoma ali, devido à prova de bala, né? Tudo protegido. Mas já em demonstração da busca do povo o povo hebreu, né, o povo israelense, os ortodoxos, de retomar essa questão de retomar os rituais, né? Porque o que eles estão até buscando, né? Eles têm um novilho, né? Que eles têm que fazer e tem que ser segundo os preceitos que estão ali no Velho Testamento, que até assim, tem que ser um novilho vermelho, não pode ter mais do que 3 pelos de outra cor, né? Para ser aceito, para ser usado para fazer um sacrifício. E eles, isso não se aplica a nós, né? Porque para nós Jesus já veio e isso aí é só passado, né? Mas eles daí querem fazer esse novilho, eles têm que sacrificar, têm que fazer as cinzas do novilho. E essas cinzas aí eles podem usar para fazer a santificação do lugar, né? Então, é por isso que eles estão em busca de fazer tudo isso, né? E até eles já têm um novilho, acho que ano passado eles conseguiram um novilho nessas características, só que acho que eles têm que esperar, acho que pelo menos um tempo, não sei se chega a ser 2 a 3 anos, para ver se não há alteração da pelagem do animal. Daí, se tudo correr certo, daí eles vão fazer o sacrifício e vão fazer todo esse processo aí para dar partida a esse ritual, né? Tá bom? Aí vamos em frente aqui. Aí o tabernáculo, ali a gente pode ver como que Deus estava estruturando o tabernáculo, né? Então a gente vê ali a questão do lugar santíssimo e também o dos santos, ou Santos dos Santos, né? Que fica a oeste do tabernáculo. Então o tabernáculo, quando ele foi montado pela primeira vez, ele já teve uma orientação geográfica. Isso também é interessante. Ali tem uma planta baixa que eu coloquei, ela ficou um pouquinho cortada, mas à esquerda aqui é oeste, à direita é leste. A porta da entrada do tabernáculo é por onde o sumo sacerdote e os sacerdotes adentravam, né? E eventualmente pessoas purificadas. Então aqui o que acontecia?
Oi? Não. Tá. Aqui a gente vê que tem essa importância da direção, porque depois, quando foram feitos o templo, né? O primeiro templo, o segundo templo, eles foram colocados no alto do monte, né? Lá do templo, o monte do templo, que hoje é em Jerusalém. O templo foi construído nessa mesma direção geográfica. E eu entendo aqui, toda vez que o povo desmontava o templo, andava e montava de novo e andava, eu acredito que eles eram obrigados a ter que sempre acertar a questão da direção geográfica para que ele apontasse de acordo com a instrução de Deus, né? Tá? Então, o lugar santíssimo, né, em 26:34, ele continha a arca. Então, se for ver aqui, ó, na imagem colorida, que tem um pouquinho ali assim, à esquerda, no topo esquerdo, tem ali a arca escondida atrás desse véu, né, que ele limitava o acesso e também limitava o que podia ser visto, né? E ali Deus permanecia, né, com o povo, né? E do lado do leste ficava o lugar santo, né? O lugar santo era onde todo dia os sacerdotes entravam, trocavam, punham pães, né? 2 vezes por dia Arão ia ali nesse tinha uma mesa como se fosse assim, do incenso, onde ele acendia o incenso, e tinha o candelabro, né, aceso. Então é mais ou menos ali na imagem colorida como a gente vê que estaria acontecendo dentro do templo, da imagem ali, que é uma representação que fizeram. Eu tirei uma foto que encontrei na internet que mostra, tem várias na internet, que mostra como seria a questão do tabernáculo, com o átrio e o tabernáculo, né? Ali a gente está vendo o átrio e o tabernáculo, né? Aquela parte interna seria o que está dentro dessa tenda, né, do tabernáculo. Ali na imagem ali a gente até vê que tem 2 locais, né? Tem a bacia para purificação, para poder adentrar o tabernáculo, e a questão do local do holocausto, né? Então a gente vê aqui que são formados por esses 2 ambientes, né? E a gente entende que essa questão do véu, eu creio que Deus, ele até enfatizava a questão de que o pecado separava o homem dele, né? Então a necessidade de a gente se purificar já desde aquele tempo, né? Então Deus buscando que o povo aprendesse a se purificar, né? A se santificar, né? Vamos em frente. Então, aquele altar de incenso está descrito no capítulo 30, versículo de 1 a 10. Ali Arão fazia 2 vezes a queima do incenso, e uma vez ao ano, no dia da expiação, era onde ele fazia a aspersão sobre os chifres desse altar, que eram as pontas que existiam nos cantos dele, né? E o altar do incenso era também, tinha para transporte, como era um item santificado, né? Ele tinha os varões para transporte, né? E era para isso. E aqui a gente vê a questão das vestimentas sacerdotais. As vestimentas sacerdotais daí eram formadas, né, por vestes feitas em materiais que diria que são nobres, né, de linho, né, linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, tá? Ali a gente vê até mais ou menos como provavelmente era a coloração, né, dos itens, né? Aí, no caso, o que era formado, né? Assim, por que, né, ter essas vestimentas? Eu acho que, mais uma vez, né, Deus mostrando, assim, que o quão santificado era aquele local, né? Onde ele habitava, né? E que as pessoas deviam se colocar dignas diante dele, né? E para isso, então, Arão e seus filhos se vestiam dessa forma, para ter dignidade e honra de estarem diante do Senhor. E outra coisa interessante é que na descrição do tabernáculo se usava ouro e também tecidos azuis, né? Então é bem interessante de ver essa visão de Deus, né? De que ele associava
essa questão de santidade, tanto ao local quanto à própria pessoa, né? E ali, se vocês verem, está descrito que o colete sacerdotal é chamado de efod, né? E ele é um dos itens mais importantes ali do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Esse só tinha um, tá? Aí tinha o peitoral também, o manto e túnica, né? Que daí tinha a túnica azul e a túnica branca. E tinha um cinturão também, né? Fazendo parte, fora também o turbante, né? E dentro desses itens, aí tinha a questão do colete sacerdotal. A importância dele é que ele tinha as duas pedras no ombro esquerdo e no ombro direito, tinha os nomes, né? Das tribos. Então é bem peculiar isso. E a questão das 4 fileiras de 3 pedras que tinham no peitoral a representatividade das tribos de Israel, né? Então, como se fosse assim, é o sumo sacerdote que está indo adiante, não é por ele que ele está indo pelos seus irmãos, né? Ele está indo em intercessão, né? Pelos seus irmãos, e todos os representados ali, né? E outra coisa, por que vocês imaginam que tinham pedras diferentes no peitoral? Vocês sabem? Porque tinha diferentes? Eu entendo que eram diferentes para dizer assim, que cada um tinha uma identidade, sabe? Cada tribo ela tinha uma identidade, sabe? Como se fosse assim, Deus ele considera como importante as nossas particularidades, né? A identidade do Paulo, a identidade do Tiago, a identidade do Eric. Então ali acho que Deus estava mostrando assim, eu vejo as tribos, cada uma com a sua identidade, né? E eu entendo que assim ele vê cada um de nós aqui. Nós temos um nome, né? Deus diz que um dia a gente vai descobrir o nome que nós temos, né? Então, eu acho muito legal isso, né? De como Deus trata a individualidade, né? De cada um de nós, né? A nossa individualidade, né? Nós somos únicos, né? Até no DNA a gente é único, né? A gente vê a maravilha de Deus na própria DNA. E outra questão é quanto... Vocês sabem o que é o Thiago sabe, né? Mas o Urim e o Tumim, o que representavam? O Urim e o Tumim, eles eram utilizados naquela época para muitas vezes, quando não se tinha uma resposta clara de Deus sobre uma questão, né? Porque normalmente o povo apresentava a Moisés, né, e aos sacerdotes assim, mas o que eu faço, né? Qual que é a resposta? Quando não se tinha uma certeza certa, eles usavam isso como se fosse para determinar a sorte que Deus queria para aquilo, né? Se seria um ou outro, né? Então seriam elementos usados para definir uma decisão sem ouvirmos exatamente uma resposta de Deus. É isso, né, Thiago? Sim. Inclusive tem representações disso também no Novo Testamento, para a escolha do outro discípulo, né? Ah, verdade. Devido à perda de Judas, né? Iscariotes, né? Foi a escolha do outro discípulo foi a base como se fosse uma decisão nesse sentido, né? Uma escolha. Eles falam que tiraram a sorte, né? E a sorte cai sobre o... Esqueci o nome do Matias, né? Matias. Então, é bem interessante isso. Outra coisa que eu vejo de interessante, assim, por que nas vestes aqui não está mencionada a questão de sandália para usar? Não tem calçado. Então, para mim, eu acredito que assim como quando Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente, Deus disse assim para Moisés, tire suas sandálias, porque aqui é um lugar santo, onde você está pisando é solo santo. Porque a presença do Senhor era ali, né, na sarça ardente que não se consumia. E eu entendo que quando Deus passou, né, o Espírito de Deus encheu o templo,
sempre quando o templo estava armado, montado, ali, naquela região limítrofe do templo, era solo santo. Então, os sacerdotes não precisavam vestir, não precisavam usar uma sandália, porque eles tinham que andar com seus pés descalços. Até provavelmente seja por isso, sabe? Faz sentido, né, de ser um lugar santificado, né? Então vamos lá. Aí a gente vê nessa questão das ordenanças e sacrifícios que tem as instruções para fazer o tabernáculo, os utensílios que iam dentro, a questão das vestimentas, né? Por isso que até o livro de Êxodo é muito legal, porque é um livro de ensinar arquitetura, ensinar moda, né? Tem várias coisas, né? Deus é muito especial. E fala aqui, né, na questão dos sacrifícios, né, de como que eles tinham que ser feitos, né? Então aqui já começa a ter assim a questão da oferta de purificação, né, que era usado um boi, né? Tá em Êxodo 29 de 10 a 14, né? Tinha a questão do holocausto que era feito pela expiação pelos pecados não intencionais dos sacerdotes, né? Então sacrificava um cordeiro daí. Então, a oferta da purificação ao boi é aquilo que eu comentei, que hoje o Instituto do Templo está tentando conseguir um novilho que ele é vermelho, só de pelagem vermelha, que não tem nem mais que 3 fios de outra cor. Ali eles faziam essa oferta de purificação, para conseguir fazer esse processo para fazer a purificação de tudo, né? Eles faziam a purificação de todo o templo, né? E o holocausto era uma expiação pelos pecados, né, de Arão e dos seus filhos, né, que eram sacerdotes, né? Então toda vez que eles iam adentrar ali o tabernáculo, eles tinham que ter feito essa expiação dos seus pecados. E um outro cordeiro era feita uma oferta de paz ou comunhão, que era uma oferta de gratidão que Deus colocou para o povo fazer, né? Gratidão por aquilo que eles receberam, né? Que no caso era a libertação de terem saído do Egito, né? Do cativeiro, né? Que faz uma correlação como se fosse a expiação, a gratidão que a gente tem por hoje nós sermos salvos em Cristo Jesus, né? E aí não é algo assim como se fosse uma oferta, um holocausto, mas daquilo que era sacrificado tinha as porções, né? A porção do peito está descrito ali em 29, 27, e a coxa direita, eles eram dados para consumo dos sumos sacerdotes e daqueles que estavam ali. Então a porção do peito era o movido, né? O peito é movido, né? E a coxa direita é o que apresenta, né, o sacrifício, né? Então a perna, a coxa que move, né? Mas o peito é o que é o movido. E está descrito assim no capítulo 29, 27. É curioso assim, tá aqui 29, 27, e é desse jeito que está escrito, né? Diz ali, né? Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, né? A qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos, né? Então é interessante notar ali que Deus coloca isso como uma importância. E uma outra coisa que eu achei bem legal, por que vocês acham que tem sempre muita coisa de alimento, né? Deus sempre coloca alimento relacionado à interação com ele, né? Sempre tinha que ter pães, né, no templo, né? Tinha que ter essa questão dos sacrifícios, né? Que daí do sacrifício também era feito o consumo de certas partes, né? Mas uma coisa que eu vejo bem legal, né? Porque Jesus, quando disse, quando o retorno de Jesus, ele leva a igreja e a gente vai ser recebido num banquete, né? Então, assim, eu vejo assim a importância, né, do alimento, né? É uma coisa que sempre está ligada, né? Essa interação entre a humanidade com Deus, celebrando num ritual como se fosse um momento de alimento, né? Quando Jesus, né, ceou com os discípulos na última vez também, né? A ceia do Senhor, né? Um pão e vinho, né? Então sempre essa questão do alimento, né? Como uma coisa
como um elemento especial de Deus, né? Por isso que toda vez quando a gente vai comer, né, nas nossas casas, a importância da gente fazer uma oração de graças, né, por aquilo que a gente vai comer, né, para que Deus abençoe, né, aquilo que nos faça bem, né, nos nutra, né. Vamos em frente aqui. E as conexões com o Novo Testamento. E então a gente vê ali, por exemplo, a relação que com a vinda de Jesus Cristo, né, essa questão do templo, Jesus até já vinha dizendo, olha, esse templo aí, né, o templo, assim, não seria a coisa mais importante, né, porque até quando ele falou assim, esse templo vai ser destruído em 3 dias, e em 3 dias esse templo será destruído e em 3 dias será restaurado, né, fica aquela questão, né, mas tá falando do templo que tinha, o segundo templo, né? Não, era o templo de Jesus, que era o seu corpo, né? E a gente vê ali que o povo cristão entendeu isso, né? Que na verdade o templo mais importante não era mais o templo que estava na terra. Seria a questão do tabernáculo celestial, porque quando Jesus volta aos céus, diz que ele volta para Deus, né? E Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, né? E o sacrifício vivo, né? Por nós, né? Que volta aos céus e fica como se fosse assim, né? Jesus se apresenta diante de Deus, né? O véu é rasgado, né? E a gente vê toda essa correlação, né? Que o tabernáculo importante é o tabernáculo celestial, né? Então a gente vê ali em Hebreus 8:5, né? Vamos ver aqui. Hebreus 8:5. Diz assim, né? Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Né? Agora Jesus obteve um ministério, tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então a gente vê essa importância, né? Que Jesus Cristo, até o momento em que o povo vivia sem Jesus, o templo era um templo físico, onde Deus poderia estar habitando se fossem feitos todos os rituais. Quando Jesus veio, habitou entre nós o Verbo, né? Se fez carne, né? Quando foi batizado por João Batista, aquele templo vivo, né? O Verbo que se fez carne foi cheio do Espírito Santo, né? A pomba pousa sobre Jesus, né? Então, ali naquele momento surgiu um templo em carne, cheio do Espírito de Deus, né? E depois, né? Quando esse templo é colocado na cruz, né, acontece, né, o sacrifício vivo, né, como se fosse assim, naquele momento os pecados foram todos os pecados foram perdoados, né, tanto é que no tempo físico o véu é rasgado, quer dizer, não há mais a questão do pecado, né, é como um limitador do homem se aproximar de Deus, né, porque aquele templo, né, que foi morto, né, assim, em sacrifício pelos nossos pecados, né, depois de 3 dias é ressurreto, e esse que é uma soma, né, é o templo, é o sacrifício, é o sumo sacerdote, eles vão aos céus na pessoa do Filho de Deus para se sentar à direita de Deus. Então é muito legal de ver toda essa correlação que a gente pode entender do que era o tabernáculo que Deus instituiu e da forma como Deus proveu uma forma de que não mais a gente ficasse na limitação que a gente estava, né? E para que essa bênção, né, que a gente recebeu da salvação pudesse chegar também a nós, né? Porque na verdade era a nação de Israel que tinha que nos trazer a forma de nos achegarmos à presença de Deus, né? Mas, digamos assim, não deu certo, né? Não foi bem por ali. Por isso que Jesus vem, né? Com
como um sacrifício puro e perfeito, né, para nos trazer essa salvação. Mas a gente vê que a figura de Jesus, ela faz essa transição, né, que é um templo, é um lugar de sacrifício e é um sumo sacerdote, né, pelos nossos pecados. E outra coisa é a questão do paralelo do tabernáculo. Não, desculpa. O paralelo que é que todo crente é templo do Senhor. Em 1 Coríntios 6,19, né, o apóstolo Paulo fala, né, que nós somos templo do Espírito do Senhor. Então, naquele momento, é uma coisa interessante, né, que aí, assim como em Jesus, né, se fez um templo, né, o Verbo se fez carne, nele foi cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, né, naquele momento, a gente passou a poder, na nossa carne, né, nosso templo físico, né, que Deus diz que é um lugar que ele considera como santo, né? Cada indivíduo é santo, né? E ali a gente pode ser cheio desse Espírito Santo, se a gente santifica, né? Se a gente limpa, né? Se a gente segue as ordenanças de Deus, se dentro de nós, né, tem toda essa santificação, né? A gente pede perdão em nome de Jesus Cristo por limpeza do pecado, né? Em nós habita um coração puro, né? Segundo a vontade de Deus, né? Um coração quebrantado, né? Um coração que não é orgulhoso, né? Um coração que não é teimoso. Então ali enche-se do Espírito Santo e mesmo a gente aqui, né? Ainda longe, ainda não no céu, né? A gente pode ser um templo cheio do Espírito de Deus, como, né, uma analogia, né, assim, também com um vaso, né, que foi reconstruído, que é cheio do Espírito Santo e que enche do Espírito Santo e transborda do Espírito Santo, né? Assim como o tabernáculo era um local onde eram para ser bênçãos derramadas sobre o povo israelita naquele deserto, nós também, como um vaso cheio, como um templo do Senhor, somos cheios do Espírito Santo para também derramar das bênçãos do Senhor aos que estão ao nosso redor. Então, a gente pode fazer toda essa conexão do tabernáculo de Deus, né, com do que foi colocado ali em Êxodo. A gente vê um paralelo disso naquilo que Jesus trouxe e deixou para nós, né? Querem comentar alguma coisa? Desculpe, dessa vez eu acabei nem deixando vocês falarem, mas vamos lá. Tranquilo, Paulo, tá bem tranquilo. Pode continuar. Tá bom. Mas é isso, gente. Aqui a gente já... Um momento aí só de considerações, aí, dúvidas, questões, se quiser contribuir alguma coisa a mais daquilo que Deus tem falado sobre a vocês aí nessa leitura, né, do livro de Êxodo. Fique à vontade. Tá bom. Eu particularmente sobre a questão do tabernáculo de Moisés, gosto muito, né? Mas gosto muito porque ele aponta muito para Cristo, né? Em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances, e isso eu gosto muito de estudar, e eu sou bem crítico assim com as coisas. Às vezes eu preciso entender racionalmente o negócio para depois deixar cair no espiritual mesmo. Eu sou bem... É uma coisa que às vezes... Então, assim, quando eu pego e vejo essas coisas que batem nos mínimos detalhes, eu vejo a criação, né, de Deus fazendo ali todos os detalhes, já apontando para aquilo que há de vir, né, que teria de vir. Eu fico assim encantado, e isso só sustenta mais a minha fé, assim, sabendo que a perfeição de Deus, né, em todos os detalhes ali, porque cada um dos objetos de alguma forma vai apontar para Cristo, né? Exato. Então, imagine, até a disposição das tribos, né, em volta do tabernáculo representava uma cruz, então é um negócio fantástico. Assim, é maravilhoso, né, essa questão da perfeição, como se falou, né, Thiago? E eu acredito que quanto mais a gente estudar, mais a gente vai enxergar essa ligação, né, que existe, né, do passado, né, e do futuro, né, que a gente tem, né, nesse presente que a gente vive, né, para que realmente a gente até consiga, né, de maneiras inspiradas, né, pelo Espírito, né, trazer a mensagem de Jesus Cristo, né, fazendo esses paralelos, né, porque acho que muita gente simplifica muito o que a gente
aprende, né? Acho que muita gente para ali nos evangelhos e acha que é só aquilo, né? Mas se pudesse se aprofundar, como você se aprofunda, né, nos seus estudos, você se maravilharia muito mais, né, com a criação e a perfeição do Senhor. Então acho muito legal isso. Verdade. E Eric? Não, pra mim, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, beleza. Então é isso, gente. Eu entendo que a gente prossegue para a próxima aula indo para Levíticos, né? Então, eu acho que essa dinâmica que a gente está trabalhando aqui vai melhor, tá? Tudo bem? Amém. E Tranquilo. vamos orar para encerrar. Eu agradeceria se o Eric pudesse orar pela gente. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Santo Eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, tu formaste nós, os homens, tanto a tua palavra fala homens, mas em geral, a tua semelhança tu em Marcos. Então, Deus, existe Deus, pessoas para instruir, existe pessoas para ensinar, e existe os ouvintes. Então, estamos aqui, ó Deus, para ouvir o que o Paulo tem passado, Deus. Tu tens alimentado ele, Deus, para estar passando para a gente. E continue alimentando a sua vida, abençoando toda a sua casa, também a de Tiago, Senhor Deus, abençoando ele, toda a sua descendência, o Pai, a mim também. Amém, em nome de Jesus. Por esse primeiro dia da semana, Deus, que se inicia, Pai, estamos aqui para te ouvir. Então, fala conosco durante o dia de hoje, tem os cultos, meu Deus. Então, continua falando conosco. Mostra para nós, Deus, de que forma nós temos que nos comportar. De frente para o oeste, de costa para o leste, Senhor Deus, tu sabe de todas as coisas. Então vem conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, traz, Deus, não só o dia de hoje, mas durante essa semana, Senhor Deus, alimenta-nos espiritualmente. Deus, em nome de Jesus Cristo, por favor, envia a tua legião de anjos, Deus, para estar ao nosso derredor, Deus, Pai, e que o teu Espírito Santo, por favor, também, em nome de Jesus Cristo, ele venha estar soprando o vento, Deus, impetuoso, empurrando tudo que não em nossas vidas, mantendo-nos, Deus, com foco, para que venhamos, Deus, herdar a eternidade. Pai, em nome de Jesus. Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom domingo. Tô correndo para a igreja agora. Bom domingo. Até mais, gente. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau.